Mudança de carreira quase nunca nasce de um plano perfeito. É o cansaço, o excesso de trabalho, é a mente que está pedindo uma coisa completamente nova. Hoje nós vamos falar com uma pessoa que mudou de vida depois de viver a depressão e a síndrome do pânico. Ela virou referência nas massagens terapêuticas depois de uma carreira dentro de hospitais. Com vocês, Dorvalina Mendes, ela que é massoterapeuta e vai abrir o coração com vocês hoje. Dorvalina, primeiro eu quero agradecer você ter aceito o nosso convite, porque não é todo mundo que aceita falar de si, né? Você aceitou abrir seu coração aqui e a gente começa, inclusive, falando disso. Seja bem-vinda. Muito obrigada, Jéssica. Quando a gente fala dos sentimentos, né, das emoções, daquilo que fica confuso, é sempre mais difícil. Então, eu vou começar pela parte mais complicada da nossa conversa hoje, que é você contar pra gente o que te fez, né, que foi o gatilho ali pra uma mudança, que no teu caso foi a depressão, você chegou a ter crise de pânico. Eu queria entender como é que foi pra você passar esse processo e como é que você chegou nele, né? Então, a depressão e o pânico, eles vieram ali junto com a pandemia, sabe? Final de 2019, eu havia passado por uma perca familiar, né, importante, que foi meu padrasto, né, meu pai de criação, no caso. E também eu tava com um bebê pequeno, então, assim, foram várias coisas juntas, né? A depressão, ela não vem de uma coisa só, a depressão, né, se fala que é o excesso de passado e a ansiedade é o excesso de futuro, digamos assim. E o pânico é um medo absurdo, então você tem medo do que ainda não aconteceu. Então, mas é um medo extremo, é algo incontrolável. Então, para mim foi algo muito desafiador, porque eu nunca me imaginava, nunca me via, né? Todo mundo dizia assim que eu era muito tranquila, muito calma. Então, assim, até quando, né, eu tive esse diagnóstico, eu também me espantei e eu demorei para aceitar que era esse diagnóstico. E as pessoas que vinham para mim perguntavam, né? Nossa, mas você, né, sempre foi tão calmo, o que aconteceu? Então, não é uma coisa que acontece, são vários fatores que às vezes ao longo da vida ou até antes disso, né, depois a gente vai descobrir que às vezes no período gestacional, né, da mãe, você acaba somatizando tudo aquilo e num evento pós-traumático aquilo vem à tona, como se fosse um balde que se encheu. Então foi mais desafiador ainda porque eu estava com o meu primeiro filho, né? E eu sempre sonhei muito em ser mãe. Então, quando eu vi aquilo naquele momento que era o momento que eu mais queria da minha vida, que era ser mãe, mas eu não conseguia cuidar do meu filho e nem cuidar de mim, então aquilo foi algo assim devastador para mim. Doído mesmo. Doído porque eu pensava, por que agora, né? Por que comigo? Por que agora? Como que eu vou cuidar do meu filho se eu não consigo cuidar de mim? Então foi algo assim devastador, mas demorou muito para eu poder enxergar a saúde como algo preventivo, entende? Né? Eu sempre cuidei dos outros, né? Trabalhei com cuidados. Mas eu esquecia de cuidar de mim em primeiro lugar. Era se sobrasse tempo. Eu acho que isso acaba sendo a realidade de tanta gente, né? Ai, depois eu resolvo isso aqui. Não tô sentindo nada agora, não. Depois, vou chorar depois, né? Aquela história. Bem Deixa isso. pra depois. Vai segurando, né? Então, vamos entender essa realidade. Então, a gente tava vivendo uma pandemia, você tava vivendo a maternidade pela primeira vez, e você era uma profissional ativa. Você estava no mercado nesse momento? Como é que era? Sim, eu estava no mercado. Eu trabalhava, né, 8 horas, né? Como técnica de enfermagem, Como que também já técnica era de uma área enfermagem. sobrecarregadíssima nessa época. Exatamente. E eu, né, havia passado por todo aquele período ali, né, da maternidade, então, né, como todas as mães, precisei deixar o filho na escola, mas a gente não tinha questão de terapias, né, de você só vai no psicólogo, no psiquiatra, se, né, Tá muito, doido. tá doido.
Então, isso ainda era muito mascarado, né? Graças a Deus, eu vejo assim que a pandemia abriu nossos olhos, né, para a saúde mental. Assim como aconteceu para você, né, de ter passado por um momento muito difícil, ter tido a coragem de pedir ajuda e de entender que precisava de ajuda, a gente passou a ter uma percepção diferente do que é a saúde mental, porque a gente viu muita gente passando a falar disso. Hoje É. você é uma pessoa diferente nesse sentido, a sua percepção realmente mudou? A minha percepção mudou, né? O olhar muda, né, Jéssica? Quando você passa por uma dor muito grande, não tem como você sair daquele lugar da mesma forma que você entrou. Não existe isso. Você precisa aprender com aquilo. E como é que foi você olhar para sua maternidade depois de ter passado por tudo isso? Como é que tem sido esse processo? Posso dar spoiler? Tem mais uma bebezinha aí no meio da história que essa família já ficou maior desde Pode. então. Assim, o medo sempre vem, né? Eu falo assim, quem sofre de ansiedade, ele sofre de ansiedade, ponto. A gente aprende a lidar com ela, a gente aprende técnicas para que você resolva, digamos assim, né? Para que você melhore, para que você não fique dependente de medicamento eternamente, para que você vai ter uma crise de ansiedade, você vai ter uma crise de ansiedade, porque uma pessoa ansiosa, ela é uma pessoa ansiosa. Só que tem os níveis de ansiedade, né? São desde que ela não atrapalhe a sua vida. A ansiedade, ela até é bom, né? Os médicos, os profissionais, eles falam que às vezes é o que te impulsiona para algo melhor. Para o movimento. Para o movimento. Só que ele não pode atrapalhar a tua vida, não pode atrapalhar o teu trabalho, a tua rotina com a tua família. Então, a partir disso, quando isso tá te gerando um transtorno maior e físico, que era o meu caso, né? O meu caso, eu descobri porque eu tive uma crise dentro do ambiente que eu trabalhava, né, do hospital onde eu trabalhava, e eu achei que eu estava tendo um infarto ou que eu tinha um tumor no cérebro, algo assim nesse Tão sentido. pesado que foi aquele sentimento. Porque o que acontece? Virou físico. Porque o que acontece no caso, né, não sei se a gente vai chegar mais para frente e falar, mas no caso da depressão, às vezes, ou da ansiedade, né? Ali da ansiedade em si é o excesso de hormônio do cortisol, então ele começa a liberar efeitos no teu corpo, então, né, às vezes diarreia, às vezes taquicardia, então você acha que tá morrendo, e não tá, né, necessariamente morrendo fisicamente, você tá com uma morte talvez na alma. Com aquela sensação Com mesmo. aquela sensação. Mas tem pessoas que chegam ao caso extremo, que era o meu, que precisa passar pelo físico, né? Para entender que a dor é mental. E aí, nesse período, eu tô ouvindo a sua história e imaginando que hoje você aqui falando é outra pessoa, né? Porque você consegue falar sobre isso com tranquilidade, né? Com muita serenidade, né? Então, é um obstáculo superado. E nesse meio tempo, você então amadureceu várias coisas, vivendo essa maternidade, então, que naquele período foi mais difícil. Mas se fosse para falar de habilidades que você adquiriu nesse tempo, essa sensibilidade de se perceber, de perceber o outro, a escutativa, tudo isso colabora para que hoje a sua percepção seja também um efeito na vida de outras pessoas. Eu queria que você falasse realmente sobre esse despertar ao longo desses anos todos. Então, eu acredito assim, ó, que toda dor que a gente vive, ela serve para ajudar alguém, né? Até quando a gente escuta falar assim, ouçam os mais velhos, porque eles já viveram muito, né? Então, você não vai viver a dor que eles viveram, né? Independente de qual dor ela seja. Então, por exemplo, né, às vezes o que teus pais, teus avós viveram serve como testemunho hoje para outras pessoas. E aquilo que eu vivi também serve como testemunho. Claro que eu não quero viver uma dor, né? Ninguém Se der quer. Pra evitar, se amém, der para né? evitar, melhor. Mas às vezes a gente precisa passar por aquilo para nossa evolução, para que a gente possa aprender a não repetir de novo, né?
É. E você trazendo tudo isso, você aí de casa que nos acompanha aí vai lembrar de dois fatores que te acompanham e que a gente normalizou, mas é comum, não quer dizer que é normal, que é o cansaço e o estresse. A gente conversa com as pessoas e tá todo mundo dizendo, ai, que cansaço, nossa, que dia corrido. E aquele estresse, aquela pressão toda. Isso não é normal, isso não faz bem. Não, isso não é normal, porque assim, é comum, igual você falou, mas normal não. A gente normalizou coisas que não existiam, né? A gente normalizou não ter tempo, né? Desde quando que o tempo é algo muito precioso, né? A gente normalizou o cansaço todos os dias, né? A gente normalizou muitas coisas que foi simplesmente passando por cima e tá tudo certo, né? Ah, mas é assim mesmo. Não, não é assim mesmo. Não tem que ser assim mesmo. E a gente percebe agora, falando até de gerações, né? Nossa geração aí 30 a mais, normalizou realmente tudo isso e a gente vem o despertar de uma nova geração que tem uma nova mentalidade, que quer um ambiente de trabalho mais saudável, que não aceita qualquer coisa, que virou a geração do mimizento, mas é porque a gente engolia muito sapo. Então a gente tem, digamos assim, dois completos opostos em excesso, talvez. Nenhum é bom, né? Nem o que reclama demais, que quer tudo muito fácil, nem a gente que tolerou demais, talvez, né? Então, realmente, não faz sentido normalizar. Eu acho que tem que ter um equilíbrio. Eu comentava outro dia com meu esposo que hoje as gerações assim não é nem 30 a mais. Hoje os jovens que, né, estão entrando no mercado de trabalho, eles já não aceitam qualquer coisa. E não tá de toda forma errado, porque eles querem melhorar. Como você falou, tenho uma bebê de 6 meses e eu falo pro meu esposo, eu quero ensinar para os meus filhos a eles aprenderem a se cuidar primeiro, a se colocar em primeiro lugar para depois cuidar do outro, né? Porque eu trabalhei muitos anos na área hospitalar. E eu cuidava dos outros em primeiro lugar, sempre, né? Às vezes sem comer, sem dormir. Quando dá tempo eu como, quando dá tempo eu vou dormir. E aí isso que vai Pesando. pesando, definhando o seu corpo e a sua mente. O corpo é uma máquina, né? Eu falo que nossa maior empresa é o nosso corpo. E tendo esse sentido, você decidiu também, de alguma forma, contribuir para o mercado corporativo, descobrir uma nova carreira no meio de tudo isso e entender que dá para levar bem-estar e saúde para as pessoas. Qual é o prejuízo quando a gente fala de um ambiente corporativo que realmente não respeita essa pausa, que não proporciona à equipe aquele momento de bem-estar, aquele momento de tranquilidade? Então, eu falo assim que eu aprendi, na verdade, que a sua dor, ela tem a ver com o seu maior propósito. Seu maior propósito tá ligado com a sua maior dor, né? Foi o que eu passei, né? Dentro de um ambiente, assim, por muitos anos, né? Ali, de sobrecarga. E o que eu pude aprender e trazer, né, para as outras pessoas. O que acontece que a gente vê né, nas empresas atualmente? Além do cansaço, né? O excesso de colaboradores doentes, a rotatividade muito grande, né? Hoje em dia, assim, né, a síndrome de burnout que fala, né? Que tá Eu tive, aí. você sabia? É. Eu tive. Em 2020, eu tive burnout e deixei a sala de aula por causa disso. Então, só que aí até você descobrir que é um burnout, né? Você vai Demorou? descartando outras coisas. Até porque, se você chegar para alguém e falar assim, ah, é um burnout, vai dizer assim, ah, isso é frescura. Uhum. Eu achava Só que que era é um frescura. atestado? A psicóloga teve que me convencer que eu estava Sim, doente, porque eu não acreditei. você não acredita. E daí é isso que vai acontecendo. Alguém tem que te convencer até que o teu corpo sente e de repente você tá lá, né? Eu conheço, tenho colegas que tá, né? Uma colega de trabalho que ela tá acamada há vários meses, assim, né? Não se descobrem exames porque não tem exames. Porque não tem nada físico, né? Mas o corpo sentiu. O corpo sentiu e aí o que acontece, né? Voltando à sua pergunta. Muita rotatividade de funcionários,
os atestados Atestado. imensos, né? E aí, nenhuma empresa quer atestado, porque o empresário, ele precisa produzir. É indiferente se o colaborador está doente ou não, ele precisa produzir. Só que a empresa, ela ainda não vê que a pausa faz parte do trabalho, né? Faz parte da Da produtividade. produtividade. O que seria, assim, que eu vejo hoje, que para cada, por exemplo, se você produz 8 horas, né? 8, é o mínimo, né? 8, 10 horas, enfim. Você teria que ter, para cada hora, você teria que ter um tempo de pausa, digamos assim, né? Tem métodos e métodos, né? Dentro do método Pomodoro dizem que são 20 minutos de trabalho focado, 5 minutos de descanso. Até porque o cérebro não consegue produzir, focar 100%. Você até vai, produz, mas é no piloto automático. Você não tá ali presente, né? Em estado de presença. E aí, no piloto automático, você imagina um hospital, os funcionários no piloto automático, Não dá, né? cuidando de outras vidas. E acontecem, né? Hoje a gente vê muitos, né, digamos assim, erros, né? Uhum. Mas a gente vê colaboradores que trabalham, né, em 2, 3 hospitais. Fazem plantão plantão. longo, né? Eu já fui essa pessoa. Fazer 36 horas sem dormir. Né? Aí não dá, né, querida? Aí não dá. O corpo realmente pede A máquina vai descanso. falhar. É aquela história, né? O excesso. Se você tem uma rotina equilibrada, tá tudo bem. O problema tá no excesso. No excesso, exatamente. E você falando do mercado corporativo, eu trouxe esse assunto porque, inclusive, você desenvolve projetos junto às empresas que falam da saúde mental a partir desse bem-estar físico. Então, todo mundo deve estar se perguntando agora na nossa entrevista, espera aí, Jéssica, explica o que a Dorvalina faz, porque a gente começou falando de massoterapia, esse episódio, falando que você se encontrou nessa carreira, e até agora nós estamos falando, sim, de saúde mental e bem-estar. Como é que tudo isso aconteceu? Com o que você trabalha hoje? Então, eu me graduei em estética, né? Primeiro, eu fui técnica de enfermagem por 15 anos, trabalhei na área hospitalar, trabalhei tanto na saúde pública quanto na saúde privada. E trabalhando na área hospitalar, né, eu fiz a faculdade e graduei em estética. E dentro da estética, a gente tem uma matéria que se chama terapias alternativas. E eu sempre gostei muito dessa parte, né, dessa área na faculdade. E eu trabalhei com a parte da estética por algum tempo, né? E esse meu pausar no hospital, né? No ambiente hospitalar, quando, né, eu acabei caindo, né? O físico, foi justamente por isso, né? Eu consegui ver aí que eu precisava... Claro que demorou alguns anos, né? E eu dizia por quê e pra quê. E aí eu fui vendo, falei, poxa vida, mas, né... E aí não tinha só eu, tinha várias outras pessoas com o mesmo problema, digamos assim, né? Saindo por questões mentais. E eu dizia, poxa vida, isso é algo sério. E eu não imaginaria que o meu trabalho poderia ajudar, né? Pudesse, de alguma forma, ajudar outras pessoas nesse sentido. Dentro da estética e, né, da massoterapia, é uma área muito ampla, você desenvolve, né, para várias coisas, para várias atividades, assim, a gente não tem noção, né, quando você se forma, você ouve falar muitas coisas. E eu sempre tive, desde a faculdade, um desejo de montar projeto para as empresas. Esse era um dos sonhos, né? E o outro é montar uma tenda na praia. Um dia eu vou montar numa barraca na praia e fazer massagem. E aí, depois que eu sempre tive vontade, né? E eu ia montando projeto, né? Parava, ia atuar em outra coisa. E aí juntou várias coisas, juntou esse período que eu, né, adoeci, e que eu acabei caindo literalmente, né, dentro do trabalho, com a maternidade. Então, eu fui desenvolvendo a parte da massoterapia integrativa.
E surgiu uma oportunidade, uma empresa, né, uma amiga que hoje mora nos Estados Unidos, ela me falou, olha, Dorva, tem, né, uma empresa assim que eles precisam de alguém para fazer massagem lá, você não quer ir? E eles já tinham essa finalidade para a empresa, né? E aí eu fui e eu tô há 3 anos nessa empresa. Só que eu comecei a desenvolver a partir daí projetos para outras empresas. E aí comecei a atender o corporativo, outros tipos de corporativo, né? Os eventos das empresas, CIPAT, aí, né, vai além, corrida de rua, enfim. Mas acabei voltando para a empresa. E aí eu desenvolvi um projeto e eu abri uma empresa específica para isso, né? Para atender as empresas. E o que você faz para a gente ter isso com muita clareza? Quando você vai para uma empresa, o que eles têm que fornecer para você? O que você leva para lá? Todo mundo para de trabalhar? Como é que funciona tudo? Porque eu acho que essa é a maior preocupação. Peraí, vai todo mundo parar o que tá fazendo? Quanto tempo, né? Parece que vai ficar lá 2 horas com você. As empresas, elas têm essa preocupação. Não, eu já tive empresas que eles nem me dão ouvidos. Falam, não, aqui a gente não tem esse projeto. Tudo bem, né? Que é pro bem-estar da equipe. Bem-estar. É porque eles já têm esse medo que vai parar o setor. E não é assim. Então, o que acontece? Eu levo a massagem de uma forma reduzida, digamos assim. Eu levo a massagem para as empresas, que é através da Quick Massagem, que é a massagem na cadeira, e a massagem Express, que também é uma massagem na maca, mas por que Express? Porque ela é um tempo menor em partes específicas que o colaborador precisa. Então, ela ficou bem personalizada para cada empresa e para cada colaborador. Eu vou te dar um exemplo. O pessoal do setor de banco, né? Então, eles ficam muito sentados, ficam muito tensionados, ficam, né, muito tempo em uma posição só. E é um trabalho tenso, já por si só. E é um trabalho muito tenso, porque além de eles usar muito a mente, né? Eles também usam muito o físico ali, né? O mental, os braços, enfim. Então, normalmente eles pedem voltado para essa área onde eles sentem mais tensão. A região das costas, a região de braços, né? E então, eu desenvolvi para que fosse focado e personalizado para cada empresa. Algumas empresas, elas já têm, né? A cadeira, já tem a maca, então eu só vou de corpo presente, só vou com as mãos, né, os braços, levo o produto que precisa, enfim. E se a empresa não tem, eu levo a cadeira, a maca, toda a estrutura que precisa, cadeira, maca, creme, óleo, toalha, enfim, o que precisa para a empresa. Não precisa a empresa focar 2 horas lá de atendimento. É feito um cronograma. E cada funcionário, ele tem de 15 a 20 minutos para realizar esse atendimento. Então, é feito como se fosse um agendamento e uma organização de acordo com a demanda de cada empresa. Que pode ser semanal, pode ser mensal? Pode ser semanal, pode ser quinzenal, tem empresa que pede às vezes 2 vezes na semana. Depende da quantidade de funcionários e depende da demanda também da empresa, né? Às vezes tem uma demanda grande de atendimento começo de mês, aí eles preferem mais no meio do mês ou final de mês. E benefícios desse momento que, se você está há 3 anos dentro dessa empresa que você exemplificou, então quer dizer que gera resultado. Que resultado é esse para a equipe, para a própria empresa? Que benefício tem lá na ponta que às vezes não é diretamente olhar e enxergar esse resultado? Um dos resultados é o aumento da produtividade. Por incrível que pareça, a empresa acha que vai diminuir e não é. Por quê? Por conta da pausa que a gente estava falando antes, lembra? O corpo precisa de pausa, né? Tem uma música que fala, né? A vida precisa de pausas. O corpo precisa de pausas, porque se você começa a produzir no automático, a nossa mente, ela é um músculo e ela, né, manda energia para o resto do corpo. Se a mente falha, todo o nosso corpo, né, todo o nosso sistema vai falhar, se a mente e o coração. E ali, quando você está atendendo aquele colaborador, não é só a massagem, então eu trabalho todo o momento presente.
Porque o que acontece, Jéssica? Tem funcionário que ele tem um medo tão grande do que o chefe vai dizer de ele estar ali, que ele fica preocupado com a hora, se já tá acabando a massagem. Então, às vezes, eu preciso confiscar o celular. Então, aí o que eu trabalho? Técnica de respiração para que ele se concentre naquele momento e ele consiga aproveitar, porque tem funcionário que ele tem tanto medo, às vezes, do chefe, né? Do que vai acontecer se ele estiver ali, que ele não consegue se concentrar na massagem, por incrível que pareça, que é um momento relaxante. Que é pra ele, que é né? para ele não consegue. Então, é trabalhado toda uma técnica de relaxamento, de respiração, de alongamento, para que ele saia dali e, através dessa pausa, ele consiga produzir mais. Então, o que melhora? Aumento da produtividade. A atenção mesmo A da pessoa. atenção, ele tá no momento, ele sai dali, ele volta no momento presente. A redução de atestados, né? Por estresse. Só aí já dá Só um aí- ganho gigante. Só aí já dá porque o estresse ele não causa só, né? O estresse, o cansaço mental. A gente tem muitas doenças que hoje em dia é por estresse, né? Eu já vi paciente que teve problema de diminuição da acuidade visual por conta do estresse. Então, ele vai gerando outras coisas, né? Não se morre do estresse, se morre Dos dos efeitos que ele vai causando a longo prazo. Então, imagina você aí na sua empresa. Você que tá vendo tudo isso acontecer. Tá tendo muito atestado, a produtividade da equipe já não tá tão boa, tem gente distraída, tem gente com problemas mentais que estão comunicando isso pra você e você tá tentando encontrar um caminho. Tem um E de funcionário repente- querendo voar no pescoço do outro. Começou aquela fofoca danada, né? O excesso de Acontece. fofoca aí. Precisa ter um momento de pausa. Parece tão difícil associar, mas com tudo que você disse, agora parece óbvio, né? Parecia difícil associar. Daí você explica. E a gente tem tanta clareza que parece óbvio. Opa, peraí, essas pessoas estão cansadas. Estão cansados. É que o óbvio também precisa ser dito. Perfeito. Perfeito. Isso é muito importante. E aí nós estamos falando especificamente de uma área de atendimento que você faz, então, que é a corporativa. Sim. Além dessa área de atuação, que mais que a gente pode contar com você dentro das massagens hoje? Você faz também atendimento direto? Eu faço atendimento direto. Esse, né, é o meu foco principal, né? Então, eu trabalho com as técnicas de massagem relaxante, de drenagem linfática, né? Atendimento pós-operatório, de reflexologia podal, que é uma técnica da medicina chinesa que eu atuo nos pés, mas ela tem nas mãos, né? Tem na orelha, e ela usa os mesmos pontos da acupuntura. Então, só que a diferença é que eu trabalho com as mãos. Né, os pós-operatórios de cirurgia plástica, que eu já falei, e as massagens terapêuticas. E essas pedrinhas aqui estão aqui na minha mesa que eu não vou devolver, pra que são mesmo? Vocês não acharam que o meu cenário ficou mais bonito? Então, essas são as pedras quentes que a gente fala, né? Que a gente fala, através delas a gente faz a terapia das pedras quentes. Como que ela funciona? A gente aquece elas na água mesmo e a massagem vai ser feita através das pedras, com óleo, né, com creme, enfim. Depois que a gente finaliza a massagem, a gente coloca ela em pontos específicos de dor, que é onde que ela vai liberar o efeito através do calor, é a terapia do calor. Então, ela vai ser um condutor, na verdade, né, de calor e de relaxamento. Então, é onde que vai trabalhar tanto o relaxamento quanto as partes terapêuticas de dor. Então, quando você está ali com o seu paciente, você define qual é a melhor terapia para aquele caso. Isso funciona no corporativo e nesse direto ou a pessoa seleciona antes? Como é que é isso? Não, tem alguns casos que a pessoa já vem pronta, né? Já sei o que eu quero. Já sei o que eu quero. Eu quero uma massagem relaxante. Ok, né? Mas nunca vai ser só uma massagem relaxante, porque dentro do integrativo a gente não consegue mais
vê a pessoa... Desvencilhar. Não consegue mais separar, né? Então, você sempre vai além. E aí, tem os casos que a pessoa vem, eu tô com uma dor assim. Por exemplo, eu teve um caso de uma paciente final de ano que ela se machucou na academia. E ela não sabe o que ela precisa, né? Igual ela vai no médico, ela fala assim, olha, doutor, eu tô com uma dor de barriga, mas começou assim, 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 eu não sei o que é, né? O médico vai conduzir. É mais ou menos nesse sentido. Ele vai chegar, né, vai dizer assim, eu tô com uma dor assim, eu não sei o que acontece. Então, é como se eu tivesse uma caixinha de medicamentos ali e eu vou separando o que eu preciso usar nessa pessoa naquele momento. Isso seria a principal diferença, então, entre massagem tradicional e a massagem integrativa. É o volume de técnicas que você dispõe e o olhar para o paciente. O integrativo é principalmente o olhar para o paciente, né? As técnicas, todo mundo tem, todo mundo pode ter as técnicas, né? Falo que a faculdade, ela ensina técnicas, mas a experiência, ela vai te capacitando para algo além. O olhar integrativo, ele é muito da pessoa, né? Ele é muito de você chegar, por exemplo, como eu cheguei aqui, você foi esmiuçando tudo aquilo que eu precisava, sem eu precisar dizer para você. Isso é um olhar integrativo dentro do seu trabalho. E dentro da massoterapia integrativa é isso. Tem uma parte, né, que eu acho que a gente acabou não conversando também, que é uma parte de exames, que eu me especializei nessa parte eu posso fazer solicitação de exames e fazer a leitura de exames, né? E aí eu consigo passar algumas suplementações que eu tenho essa capacitação, digamos assim, para que a pessoa esteja tratando de uma forma integral, né? Não apenas através da massagem. Então, ela vem com alguma disfunção. Para fazer, por exemplo, eu trato questões de lipedema através da drenagem linfática. Então, dentro do lipedema, que é uma doença inflamatória, a gente consegue analisar exames, consegue ver o que essa paciente tem, qual que é... Porque às vezes, Jéssica, a pessoa tá ali tratando, e não vê melhora. Isso é ruim para mim e é ruim para ela. Não que eu não queira que ela volte. Eu quero que ela volte, mas eu quero que ela volte com outro objetivo, né? Não por aquele mesmo problema. Então, eu quero que ela resolva, né? Tanto é bom para mim quanto para ela, que ela resolva aquilo que ela tem. E aí você me traz um ponto que é bem importante, que é sobre esse relacionamento de confiança que você vai criando com os seus pacientes, né? Porque é uma relação muito próxima, é um toque físico, é um toque terapêutico ali naquele momento. É uma troca realmente que vocês fazem. É uma troca, né? Ela confia em mim, né? E eu confio nela. Eu confio que ela vai se cuidar, que ela vai fazer a parte dela. Dentro dos pós-operatórios de cirurgia plástica, eu tenho... Que, inclusive, a tua parte também como técnica de enfermagem faz toda a diferença, porque você não fica mais assustada com o que você vê, né? Porque o pós-operatório é sempre delicado. São várias questões ali, né? Então, dentro dessa finalidade, eu acabei fazendo um contrato, um termo de compromisso, né? Onde a pessoa se compromete em se cuidar, em fazer a parte dela, que é 50% meu, 50% dela. Então, aí todo mundo fica feliz. E todo mundo cumpre esse contrato. Todo mundo cumpre o seu contrato. Eu queria que você dissesse também sobre o atendimento domiciliar, que é um serviço premium, que eu acho que as pessoas gostam muito de ter a comodidade de você ir até elas, principalmente no pós-operatório, claro, mas não tem nada melhor do que sua própria casa para receber uma massagem. Como é que é isso hoje? Então, as pessoas, elas gostam muito de ser atendida no conforto de casa. E o atendimento domiciliar, ele é um serviço diferenciado, né? É uma experiência É uma experiência. Mesmo. Principalmente, eu não atendo só Cascavel, tá? Eu atendo região também, né?
mas não para o domiciliar, né? As regiões aí eu normalmente às vezes atendo clínicas, parceiras, enfim. Mas Cascavel está se tornando uma cidade com um trânsito de cidade grande. Então, o que inclui no atendimento domiciliar? O deslocamento, que é algo assim, né, incrível, porque a pessoa se desprende ali do tempo, né? Se ela vai em uma clínica, ela precisa procurar uma vaga de estacionamento. Tem toda a comodidade da casa dela, de estar no ambiente dela, de não ficar. Tem pessoas que às vezes não gostam de ficar num ambiente maior esperando. E aí tem o tempo dela, porque é um tempo diferente. O tempo do atendimento domiciliar não é um tempo corrido, assim, né? Eu tenho 1 hora de massagem, preciso terminar logo. Não que a gente não tenha um tempo determinado, né? Até porque tem outros atendimentos. Mas é um tempo diferenciado. Então, são várias coisas que o domiciliar diferencia, né? Nesse caso. Principalmente pós-operatório, que é mais delicado. Nesse tempo todo, hoje atuando como massoterapeuta, como é que você olha para esse mercado no sentido do impacto que ele causa? Porque você deve ter encontrado tanta gente nesse período, incluindo no corporativo ou nesse contato direto. O que você percebe de maior impacto na vida dessas pessoas? A massagem hoje em dia ela não é luxo, né? Ela é quase como que dirigir. O que eu percebo é que as pessoas estão se abrindo mais, né? E elas estão se permitindo receber e ser tratada e priorizando isso como algo preventivo, né? Eu digo que a massagem é uma prevenção à saúde, né? No Brasil, se você for olhar a cartilha do SUS, ela tem muito mais prevenção do que tratamento. Então, ela faz, né, tem algumas das técnicas que eu aplico que ela faz parte de uma das 29 terapias que o SUS aplica, né? No nosso estado não tem, mas tem alguns estados do país que o SUS já garante para a população essas terapias, que é a reflexologia podal, que é uma delas. Então, as pessoas elas estão vendo que a massagem, que essas técnicas integrativas, elas não são de outras necessidades, elas são de primeira instância, né? São de cuidados essenciais, de cuidados de prevenção. E tudo que você previne, você consegue ter a longo prazo uma saúde de qualidade, né? Se você previne, você não precisa tratar. Você gasta menos com prevenção do que com cuidados pós, digamos assim. O custo de um tratamento é muito maior do que o investimento que se faz na prevenção. Isso, exatamente. E nós estamos falando aí de um trabalho, você citou algumas massagens específicas. Não esquecemos de nada, que eu quero esse catálogo completo, hein? Esquecemos. Então vai. Esquecemos a principal não, né? Algo que começa de berço, que é a massagem Chantala, que é dos bebezinhos. Que é dos bebezinhos. Eu esqueci porque eu ainda não tenho um bebezinho, olha. Inclusive a Amanda recebeu a primeira dela essa semana. A sua neném já recebeu a sua Chantala. O que é a Chantala? A Chantala, ela é uma técnica não, ela é uma massagem indiana. Eu vou contar a história dela brevemente. Então, ela foi descoberta na Índia. Teve um médico francês que ele ia fazer estudos na Índia, né? Ia em missão. E num desses seus passeios na Índia, ele viu uma mulher fazendo massagem. Uma mulher, ela era tetraplégica e ela estava com o seu bebezinho. Ela tinha, né, as pernas amputadas e ela estava com o seu bebezinho, né, ali naquele estoquinho de perna, fazendo massagem no bebezinho. E ele achou aquilo incrível. E ele fotografou, filmou e ele trouxe, né, para a França e deu o nome de Chantala, porque o nome dessa índia era Chantala. Então, ele achou incrível aquele contato dela, né, com a condição que ela tinha num momento tão envolvente com o bebê.
E aí ele começou a estudar, né, sobre a Xantala e descobriu-se que os benefícios eram enormes, tanto para a mãe quanto para o bebê. Então, se a gente for falar, né, de todas as técnicas, cada uma tem assim algo assim grandioso demais. Mas a Xantala, ela envolve tanto a mãe quanto o bebê e ela traz assim tanto o afeto, né, essa ligação, essa proximidade da mãe com o bebê, ela tem os benefícios fisiológicos, né, para cólica, para doenças respiratórias. Então, ela tem todo esse cuidado, assim, e é uma técnica simples. Na verdade, não era uma técnica, então ele foi estudando, e aí depois foi vindo para o Brasil. Hoje a massagem Xantala, ela é ensinada nos alguns postos de saúde, né, para gestantes, para as mamães. Tem alguns projetos da Unimed que eles incluem nos cursos a massagem Xantala, tanto para as mães, os pais, os cuidadores, porque os benefícios dela com os bebês são enormes. Principalmente crianças, né? Que é o caso da minha também, que ficou internada quando nasceu. Elas têm aquela separação ali da mãe, então elas aumentam o vínculo afetivo com a mãe. É incrível a massagem Xantala, ela tem uma história linda. E você hoje faz tanto a massagem Xantala nos bebês quanto você ensina as mães? Como é que é esse processo da Xantala? Eu faço nos bebês e também eu ensino as mães, né? Tem os cursos, né? Que daí é outra área também. Calma, que chegamos nesse ponto, Chegamos. calma. Você está achando que ela é 1001 utilidades? Você está coberto de razão. Dorvalina, então no meio daquele turbilhão, você viveu, né, aquilo que a gente falou ali em relação à maternidade, se descobriu numa nova área, mudou de carreira, entendeu mais de saúde mental, de bem-estar, se posicionou nesse novo mercado e entendeu que muitas mães passam por esse equilíbrio de pratos, às vezes com mais dificuldade do que deveria ser. O que você decidiu contribuir com as mães nesse sentido? Hoje você dá cursos com esse foco principalmente. Eu dou cursos tanto voltado na área das massagens para profissionais, né, que desejam aprender, aprimorar técnicas, enfim, quanto para mães que desejam empreender, né? Porque, igual você falou, é um equilíbrio de pratos todos os dias, 24 horas por dia, né? Eu converso com várias mães, eu atendo muitas mães, né? Muitas gestantes, né? Trabalho com muitas gestantes no preparo do pré e do pós-parto. E é um equilíbrio de pratos diário, e aquela dúvida, né? O que eu vou fazer com meu filho agora, né? Vou deixar na escola, mas não quero deixar na escola, eu quero eu cuidar, né? E foi o que aconteceu comigo. Por muitos anos, eu trabalhei de babá por muito tempo, e eu sempre pensava assim, que eu cuidava das outras crianças, e quando eu tivesse os meus filhos, eu queria eu cuidar, não queria terceirizar. Mas aí a gente precisa trabalhar, a gente precisa, né? O mundo continua girando. O mundo continua, né? O mundo não para que você viva exclusivamente a sua maternidade. E ainda que você viva exclusiva a sua maternidade, né? Exclusivamente a maternidade, você tem outras demandas, né? Você tem casa, você tem as obrigações. Então, todos os papéis, né? Todas as caixinhas. E a esposa, a irmã, a filha, a filha, a mãe, a profissional. Às vezes a profissional que tem ali uma carga horária de 36 horas, como você disse. Então, realmente é um grande desafio. E foi se percebendo também ao longo do tempo o que acontecia, né, com essas mães. Eu vou deixar meu filho na creche e pronto. Sim, e tá tudo bem, né? Não tô dizendo que as mães agora vão todo mundo largar as empresas. Vai todo mundo ficar em casa. Não é isso. Mas essa demanda gigantesca de você deixar o seu filho e pegar depois, né? Às vezes com uma demanda muito de jornada de trabalho das mulheres muito longa, foi se percebendo o que é os jovens de hoje, né? O que são as crianças de hoje e os jovens de hoje, né, com excesso de tela,
com O excesso, efeito da não presença o da efeito mãe. da não presença. E não é às vezes a presença também, né, que a gente fala, em tempo integral. É a presença com momento de presença, mas que às vezes o excesso da carga fora tá tão grande que te impede de ter 5 minutos de presença, de uma presença bem emocional, constante ali. Isso é muito bonito. E essa estrutura dos seus cursos para esses dois braços, para profissionais e para mães, as pessoas te contactam pelo mesmo contato das massagens? Como é que é ali o meio de campo para a gente chegar até você, Giovanina? Não necessariamente por meio das massagens, mas eu tenho um workshop que se chama Empreendendo Mãe, que foi gestado junto com a gestação da Amanda, né? Sempre que vem uma gestação, vem algo novo. Que justamente é voltado para esse foco, né? Sou mãe agora, né? O que eu vou fazer? Tem aquela mãe que faz o crochê dela em casa, tem aquela mãe que faz o docinho. Tem aquela mãe, né? Tem uma amiga que ela fala assim: comecei a fazer sabonete, comecei a fazer vela depois que a minha segunda filha nasceu. Sempre tem uma mãe que começa algo, você pode ver. Sempre tem uma mãe que começa algo depois que o filho nasceu, porque ela quer estar com o filho dela. Ela deseja, mas às vezes aquilo ela acha tão pouco e às vezes aquilo é tão grande, mas ela ainda não sabe. Então eu desenvolvi esse projeto Empreendendo Mãe para ajudar outras mães a verem que é possível. Por meio da massagem. Daí você ensina Não elas... necessariamente. Pode não ser para qualquer área que ela pode descobriu. ser para a área que ela descobriu, né? Como fazer? Porque aí eu precisei passar por todo um processo de como empreender, que daí vem a parte do empreender sendo mãe. Porque não é só fazer massagem, só fazer vela, você precisa empreender. E empreender, ser empreendedora não é status. Não. É um trabalho gigante. É muito trabalho. Muito gigante, né? São outros pratinhos São para outros equilibrar. pratinhos para equilibrar. Então, às vezes, ela tem o dom de fazer algo, mas ela não sabe como fazer, como desenvolver, né? E o teu despertar foi dentro da massagem. Do empreender foi dentro da massagem. Eu queria que você deixasse uma mensagem para as pessoas que hoje acompanharam o nosso bate-papo, sabe? E colocaram a mão na consciência e falaram, peraí, então tudo isso que eu tô sentindo às vezes não é para ser normal mesmo? Tô cansada, tô excessivamente exausto, tô realmente com estresse que talvez eu possa encontrar ali na massagem o equilíbrio para viver melhor, ou tenho um negócio, estou vendo que as coisas não vão bem, será que está faltando um pouquinho mais de qualidade no trabalho para os meus colaboradores, para essa equipe? E eu, mãe, tô sobrecarregada, você tem solução para tudo isso, mulher. Eu queria que você deixasse assim, de coração, o que você gostaria de falar para as pessoas que hoje estão se sentindo realmente exaustas? A primeira coisa seria pausa, né? Todo mundo tá cansado. Você conversa com todas as pessoas, tô cansado. Meu Deus, que canseira, né? A primeira coisa é pausa. Se o corpo pede pausa, precisa parar. Porque quando uma mente tá carregada, eu falo que a nossa mente ela é como se fosse um celular, né? Um computador. O meu outro dia falhou, né? O outro cansou, acabou, foi embora. É como uma memória de celular, de computador. Então, quando a nossa mente, né, quando o computador, o celular tá carregado, a gente precisa o quê? Ir lá e, né, eliminar algumas coisas que já não servem mais, para que ele esteja uma memória, mais memória, né, para continuar. O nosso corpo e a nossa mente é a mesma coisa. Ele só vai ter novo espaço na nossa mente quando a gente pausar, né? A gente pausa e a gente vê, e a gente consegue ver, oxe, né? Vou ver o que tá faltando aí, o que eu preciso fazer agora. Então, se você pausa, você consegue ter uma visão. E aí, a outra coisa é desenvolver, procurar ver o que faz sentido para você naquele momento, né? Isso não faz mais sentido? Eu preciso ver o que faz mais sentido para mim, preciso focar. Né, tô cansada, eu vou procurar uma massagem, seja a empresa, tô com os meus funcionários assim, eu preciso olhar para isso, né, preciso ter um olhar integrativo primeiro para mim, para depois eu ver o que tá precisando, o que tá faltando em mim, o que tá faltando na minha empresa.
Eu sempre falo, Jéssica, que o nosso corpo ele é uma empresa, né? Nosso cérebro e o nosso coração, eles são os gerentes. E os outros órgãos, eles são os nossos colaboradores. Então, você precisa ver o seu corpo como uma empresa, a sua maior empresa. Quando eu comecei a ver isso e olhar para mim em primeiro lugar, eu comecei a ter mais pausas e a cuidar dos outros melhor. Então, a gente precisa cuidar dessa empresa aqui para depois cuidar das outras empresas, que é o quê? Não é necessariamente uma empresa grande, é a nossa casa, é o nosso lar, é os nossos filhos, né? Enfim, eu acho que é isso, né? Uma pausa, olhar para si e se cuidar, se permitir. Diz, né, lá na hora do avião mesmo, que primeiro você coloca a sua máscara em caso de emergência, para depois colocar nos outros. A lógica é a mesma, né? Exatamente. Sem o corpinho aqui, né? O resto não vai dar jeito mesmo. Adorei te receber. Muitíssimo obrigada por estar aqui. Posso convidar o pessoal para te seguir nas redes sociais? Pode. Posso deixar o contato tudo disponível? Sim, pode. Perfeito. Tá a dorvamendes.massoterapia. Isso aí. Para você que está nos acompanhando, então, ó, vou deixar também aqui na descrição do vídeo. Você entra em contato com a Dorvalina, vai relaxar. Já manda esse vídeo também, se você está numa empresa, deixa de dica lá no RH, vai encaminhando esse vídeo para o pessoal entender o recado, tá bom? E se você é uma mulher que quer empreender, quer continuar a sua vida no mercado de trabalho sem sair de casa, ela também pode te ajudar. Foi um prazer estar com vocês em mais um episódio. Você sabe que o papel aqui do Likecast é fazer com que todos nós possamos ter mais qualidade de vida, mais bem-estar e ficar, lógico, com a mente sã. Então, pensando nisso, eu vou acabar por aqui porque eu vou querer uma massagem. Então, até o próximo episódio.